A Casa Faria atua há mais de 50 anos em Boçuí e região, oferecendo o que existe de melhor no segmento de cama, mesa e banho. Nossa trajetória nos proporcionou grande conhecimento nesse ramo. Desde sempre, trabalhamos com as melhores marcas, e é com essa nossa experiência que desenvolvemos uma linha própria em enxovais e cortinas sob medida. Tecidos especiais, produção semi-artesanal, acabamento diferenciado fazem toda a diferença. Nossos produtos personalizados são cuidadosamente produzidos para proporcionar conforto, durabilidade, beleza e bem-estar. Aliás, bem-estar é a alma da Casa Faria. Nossa equipe conhece e está preparada para que você tenha uma excelente experiência na escolha do enxoval para a sua casa. Quer nos conhecer? Estamos localizados na Avenida Marechal Floriano, ao lado do Correio, bem no coração de Boçuí. Pode nos chamar no WhatsApp 28 988 17 22 33 ou no Instagram Casa Faria Shopee. Boa noite a todos os ouvintes da 90.5, boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui pelos estúdios da 90.5 e no nosso canal do YouTube. Quero convidar vocês para mais um Pod G. Fazer o convite para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, vai lá, Pod G, inscreva-se e ative o sininho. Você será notificado assim que o Pod G entrar no ar. Tá? Então, quer saber de tudo que acontece aqui na nossa região, na nossa cidade? O Pod G está presente, tá? E eu convido vocês também para a nossa rede social no Instagram, Pod G. Lá também vocês ficam sabendo dos nossos cortes, de quem já participou aqui do canal, de todos os cortes dos programas está lá, estarão disponíveis no nosso Instagram, Pod G. Hoje eu estou recebendo aqui, gente, nos estúdios da 90.5, uma convidada muito especial. Eu trago pessoas sempre aqui, pessoas que inspiram pessoas, pessoas que falam de pessoas, pessoas que promovem o bem para outras pessoas. E hoje não mais, não menos que Mayra Couze. Seja bem-vindo, Mayra Couze, aqui na 90.5. É um prazer e uma honra falar com você hoje, com esse tema tão importante, tão relevante para nós, não só de Boçuí, como região e mundo. Boa noite, Vera. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com você, com todos os ouvintes da 90.5, né, para estarmos falando, né, de um assunto tão importante, que é a valorização da vida. Né, nós vamos estar falando sobre o Setembro Amarelo, né, falarmos da importância que esse assunto, né, de prevenção ao suicídio tem que ser falado de forma acolhedora, respeitosa, diariamente. E aí a gente vai falar sobre os tabus, os mitos sociais. Então, assim, quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né, representando ao CAPS e toda a equipe que é do Centro de Atenção Psicossocial, né, para estar falando esse assunto, esse tema tão importante. Então, toda a minha gratidão pelo convite, né? E é isso. Estamos juntos aqui para esse diálogo, esse bate-papo. Para quem não conhece Mayra Couze, vamos lá. Vou falar para você em 5 minutos, não. Mas se defina ou se coloque para quem está nos ouvindo ou nos vendo, quem é você e qual a sua participação hoje na nossa sociedade. Mayra Pessoa, mãe da Liz, casada com Guto, filha da Ademir Couze e da Sônia Couze, né, enfermeira, consultora em amamentação, né, e implantei o CAPS há 15 anos atrás, né, meu primeiro emprego, meu primeiro vínculo, né, que tem toda a minha dedicação à saúde mental, né, e aí eu já venho há 15 anos falando sobre a importância, né, estudando a saúde mental, e agora eu tive a oportunidade de retomar as ações, né, hoje eu estou como coordenadora do CAPS, né, há 5 meses fazendo hoje, né, e retomando essas ações, né, e trabalhos, né, de prevenção, promoção, vínculos sociais, né, e falar sobre a importância, né, da gente precisar dialogar sobre a saúde mental.
né? A Mayra também vai ser sua vizinha ali agora, né? Proprietária, né, de um comércio agora também, um novo desafio, né, que vai ser lançado. E é sobre isso, né? Essa é a Mayra Cozy. Essa é a Mayra. E, Mayra, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante aqui. Para toda a nossa sociedade, para o mundo, e temos que falar, temos que nos comunicar. E a 90.5, ela se importa com pessoas, ela se importa com vidas, e para isso a gente busca a melhor maneira de colocar isso em ação. Então hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Vamos falar o porquê do setembro, o porquê do amarelo, as simbologias, né? Antes da gente entrar no tema, né, nas ações e nos temas, nas situações. Sim. Explica para nós didaticamente, Mayra, Setembro Amarelo. Primeiro eu quero novamente parabenizar, né, a rádio, né, por falar que conectar com pessoas. É sobre isso. A gente vai falar sobre isso, né? Então vem com a gente, porque a gente vai falar que saúde não faz de forma isolada, né? Essa rede é conectar com pessoas, é falar sobre o acolher, né, e não o julgar. Então, assim, que bom que eu estou aqui hoje, né, podendo, através desse momento, plantar a semente do bem, né, essa informação clara, respeitosa, que vai poder atingir a tantos cidadãos, né, e a gente refazer uma nova história. Bom, por que do Setembro Amarelo? Em 94, né, houve um suicídio de Mike M. lá nos Estados Unidos, e ele tinha um Mustang amarelo, né, e foi onde ele usou o carro, né, para levar, né, ao seu óbito, onde houve o suicídio consumado, e mediante uma dor intolerável que ele sentia. E aí os familiares e amigos, né, pegaram a cor amarela, né, e fizeram fitas e levaram, né, representações com a cor amarela para esse velório, e iniciou-se ali uma campanha para que as pessoas enxergassem o amarelo e vissem que ali tem vida, ali tem luz, ali é a mensagem: estou aqui para te ouvir, estou aqui para te acolher. E isso começou em 94. No Brasil, né, chegou em 2015, né, de acordo com o Ministério de Saúde, onde foi o ano que a gente iniciou, né, a campanha do Setembro Amarelo. E por que setembro? Porque dia 10 de setembro é comemorado a prevenção, né, mundial do suicídio. Então é uma campanha mundial no dia 10 de setembro, é o dia D. Então ficou setembro por conta dessa data, né, e amarelo por conta dessa história, né, em 94 nos Estados Unidos. Eu vi que tem um símbolo da campanha também, que é o girassol. Você pode falar um pouco sobre essa simbologia? Sim, eu até trago para vocês, né, quero levar isso também para todos os ouvintes. Esse trabalho é feito pelos pacientes do CAPS, juntamente com a Leia Artesã e com a Eliane, né, auxiliar de serviços gerais, onde a gente fez o girassol. Esse aqui é daqui da rádio, né, e para todos os ouvintes que esse girassol chegue. O girassol simboliza, né, o amarelo dele traz vida, felicidade, luz, né? Então a simbologia dele mesmo, por isso que ele é o símbolo mesmo da prevenção mesmo, né? Para dizer sua vida importa, né? Então a gente está aqui para trazer esse símbolo, esse sinal. Então esse aqui é para ficar aqui, que você deixa ali na sua recepção, Vera. Agradecemos, né? Para que todo mundo possa olhar esse girassol e se sentir fortificado, né? Ele está sempre virado para o sol. Então, esse é o simbologia. Está sempre buscando a luz. Sempre buscando essa luz. Então, que ele chegue em cada ouvinte aqui da 90.5, né, a mensagem: a gente está aqui com vocês, a gente está de mão dadas com vocês, né? A gente veio para fazer uma nova história. E essa é a simbologia desse girassol. Então, passa para esse girassol. Muito obrigada, agradeço. Ficará em destaque aqui na 90.5. Ô, Mayra, então falamos sobre as simbologias, né? Que são o setembro, o porquê do setembro, o porquê do amarelo, o porquê do girassol. Então, vocês, sempre quando estiverem próximos de alguma situação como essa, que vem, né? Essa simbologia, vamos parar, refletir, pensar e, quem sabe, agir. Vamos falar no agir.
O que está sendo feito, ô Mayra, você que é palestrante, levantou-se essa bandeira hoje através do CAPES, né? O que se fala sobre acontecimentos, sobre prevenção? Conta um pouquinho pra gente as ações que vocês estão promovendo. Sim. Eu queria até te pedir um pouquinho antes da gente falar das nossas ações. Sim. Eu gostaria de falar alguns dados, né, para a gente entender, né, que é uma questão de saúde pública. E a gente precisa realmente promover essas ações, essas prevenções, baseado nesses dados que a gente tem hoje. Então eu vou te interpelar mais uma vez. Vamos começar do começo. Vamos começar de como a gente entende, visualiza a pessoa que está passando por essa fase. Vamos começar do engatinhar, né? Como você identifica isso? Como identificar pessoas que estão precisando da nossa ajuda? Sim. Primeiro ponto, né? Existe fatores, né, relacionados, fatores de risco, né, que a gente deixa muito claro. Sabe-se que 90%, né, de cometer, né, o ato, a tentativa do suicídio está relacionado a alguma doença de saúde mental. Então, assim, algum transtorno mental. Então, pessoas com depressão, pessoas com transtorno bipolar, ansiedade, né, estão relacionadas. O isolamento social, né, falta de apetite, insônia. Se lembrando, né, que o isolamento, né, como eu falei, social, são fatores de risco que a gente levanta, mas isso não é de forma isolada, sabe, Vera? A gente precisa entender que ela é multifatorial. Então, existem vulnerabilidades associadas. Então, a gente pode ter, além de fatores que a gente apresenta, a gente tem relacionados vulnerabilidades que começam, às vezes, dentro, intraútero, na gestação, né? Violências, abuso sexual, violência doméstica, ambientais, sociais, genéticas, biológicas, né? Também são fatores que trazem esse desenvolvimento. Hoje a gente está tendo uma questão também que traz muita vulnerabilidade, baixa autoestima, né? A autoestima ela é construída de forma diária, né? E às vezes a gente está vivendo tanto no piloto automático que a gente acaba perdendo a consciência do nosso eu, né? Porque a gente tem trabalho, correndo almoço, filho, enfim, a gente vive tanto no automático que a gente perde essa consciência do eu, do autocuidado, da autoestima. Também são fatores que podem estar levando. Hoje a gente está vivendo muito também nos jovens e adolescentes a questão do bullying, né? E também é importante a gente trazer isso, né? Então, assim, a gente precisa entender que ele é multifatorial, não é algo isolado, né? Porque terminou um namoro, cometeu um suicídio, né? Porque ele passou por um processo de perda financeira, ele cometeu suicídio. Então, a gente vai entender, isso é uma pontinha do iceberg. Você tem que ouvir, né? Acolher essa pessoa, entender todo o contexto, toda a vulnerabilidade que está vivendo, porque a pessoa que chega ao ponto de falar sobre suicídio, né? Ela realmente está com uma dor intolerável, né? Então, por isso que vou falar aqui hoje de forma assim repetida, é sobre o acolher, é sobre escutativa, e a gente acabar com mitos sociais e acabar com o julgamento, sobre a crítica, né? Então, eu vou falar isso muitas vezes. Mas, assim, para a gente chegar a esse ponto, sabe, Vera, eu acho importante a gente falar algumas estatísticas para as pessoas entenderem o porquê que a gente precisa falar, né, sobre a prevenção do suicídio, falar sobre a importância da vida de cada pessoa, né, porque todo mundo tem a sua importância, sobre a sua valorização da vida. A gente tem que falar isso de forma diária, né? Lógico, setembro a gente intensifica as ações por conta de datas comemorativas que durante o Ministério da Saúde ele faz um calendário anual. Então, no setembro a gente acaba intensificando, mas esse assunto a gente precisa falar de forma respeitosa, quebrando tabus, né? Estigmas, preconceitos que tem vinculados a esse tema. Por isso que eu falo parabéns pela importância da rádio estar trazendo isso, né? Para a gente mudar essa história. Então, quando eu entendo que hoje, no mundo, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, ela fala que existe 800 mil mortes por ano por suicídio.
a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo morre por suicídio. Sendo que eles têm um estudo também que eles falam sobre subnotificações, então acredito que é mais de 1 milhão. Subnotificações. Subnotificações. Vamos esmiuçar. O que são subnotificações? Tentativas de suicídio, elas têm que ser notificadas, né? Nos pontos da rede onde a pessoa foi atendida, tem que ser notificada para ser gerado dado, informações para a gente entender. É uma questão de saúde pública? É uma questão mundial? É uma questão local? O que está acontecendo? Tudo para você elaborar ações, prevenção, promoção, né? A gente precisa ter informações, a gente precisa ter isso em dados. Então, assim, a gente entende, hoje já foi visto, que tem subnotificações, às vezes as pessoas não notificam. Passa sem realmente registrar que houve, né, aquela informação. Então... Por N motivos. Por N motivos, às vezes pode acontecer, às vezes por falta do município, né? Não é o caso de Iguaçuí, que Iguaçuí está... A média hoje de notificação dentro do município de tentativas de suicídio é de 13 ao mês, tentativas, tá? E essas são as subnotificações. Na verdade, são notificações. Notificações. Notificação compulsória. Subnotificação, quando a gente fala que às vezes pode ter mais e não foram preenchidas as informações. Mas o porquê desse não preenchido? Você acha que isso é o medo do julgamento, a família que oculta por esse medo, ou por não saber lidar, ou porque, não, peraí, a gente mesmo vai dar conta? Por qual motivo será dessa subnotificação? Essas falas suas, com certeza, se compõem, né? Como a gente já falou aqui, o suicídio, né? A gente tem os mitos sociais, né? E esses mitos sociais, a gente precisa hoje, assim, mudar essa história. Eu estou desde o dia 1º, a gente está junto com o pessoal do CAPS, da equipe, fazendo ações para, nos dias atuais, a gente vencer esses mitos e esses tabus. Como eu falei, as pessoas acreditam que se falar sobre prevenção ao suicídio vai estar estimulando. Hoje a gente sabe que não. Falar de forma clara, respeitosa, acolhedora, sinalizar para a pessoa onde ela deve buscar o tratamento e que ela precisa, né, de ajuda, e a gente está aqui para isso, né, traz alívio dessa dor, né, realmente a gente tem o resultado positivo de acessar essas pessoas, né, porque já tem um estudo também que 50% a 60% das pessoas que acabam, às vezes, tentando suicídio, nunca foram no profissional, né, de saúde mental. Então, assim, é alta a estatística mesmo. Muitas das vezes essa subnotificação. Por quê? A gente tem tabus religiosos, né? Muitas das vezes essa pessoa que tentou o suicídio, ela é comparada a pessoas que ou que chegou a ter de fato suicídio consumado por essa pessoa, ela é tão culpada quanto alguém que ou que tentou o homicídio ou que, né, a pessoa que foi a óbito por homicídio, né? Então, assim, há comparações, essas pessoas às vezes vão para o inferno, essa família... Esses são os ditos populares, ditos né? populares, entendeu? Que muitas das vezes ficam envergonhadas, né? Porque aonde eu estava que eu não vi isso? Porque é muito mais fácil hoje, Vera, as pessoas buscarem o culpado, que é um outro agravante que a gente tem, do que achar soluções, do que falar de forma responsável, né? E falar, olha, a gente está aqui, a sua vida importa, a gente tem, né, a valorização da sua vida. E aí, isso é uma questão de saúde pública. Então, assim, muitas das vezes essa família não vai por vergonha. Muitas das vezes essa pessoa não procura, né, porque acha que ela tá ou um demônio. Então a gente tem os mitos religiosos, nós temos os mitos sociais, que é aquele que, quem fala de suicídio, não, quem fala quer só aparecer. Ela não quer se matar. E a gente sabe que isso não é verdade. A pessoa, quando ela chega a expressar, ela está precisando de ser ouvida, ela está precisando de ser acolhida, né? Igual, não sei se aqui, né? Eu morei há 11 anos na Grande Vitória. E seus filhos, né? A gente estava conversando aqui também lá. A ponte, a terceira ponte. Hoje ela foi feita, né? A ciclovia, como forma até de prevenção.
Só que a terceira ponte era um ponto, né, de suicídio, de tentativa mesmo de suicídio. E deve ter uns 3 anos, eu vou saber a data exata, que começaram a fechar a ponte. Porque as pessoas iam, né, e às vezes não pulavam de imediato, mas ficavam no parapeito, numa dor, num sofrimento, e as pessoas passavam de carro, de moto, enfim, e falavam: cadê sua coragem? Pula logo, você é um transtorno, você está atrapalhando o retorno das pessoas para o domicílio. Então as pessoas ficavam mais preocupadas com o eu, né, chegar em casa, descansar, comer, do que com a dor daquele outro que estava ali, né? Então a ponte passou a ser fechada, né, para conseguir conduzir e tá, né, tendo uma ação com aquela pessoa que está tentando o ato. O Mayra, dor. Você falou nesse ponto e eu não posso perder essa palavra tão expressiva. Você tem como dimensionar a dor do outro? E como que você, profissional de saúde, enxerga a dor do outro? Ouvindo, recebendo, acolhendo, né? A dor, a pessoa que chega a este ponto da saúde mental, né? Ela tá com uma dor intolerável. Então, assim, Augusto Cury fala uma frase que é muito bacana. A pessoa que, né, que tenta o suicídio, ela não quer tirar a vida. Ela quer acabar com a dor intolerável. Que ela não tá sabendo, né, se comunicar, se expressar. E aí eu falo pra você que às vezes o Setembro Amarelo dói por isso, porque as pessoas, às vezes, se eu chego assim, Vera, eu tô numa situação assim, assada. Aí a Vera vira e fala assim: ah, para com isso. No hospital já tá cheio de gente doente. Vai, pega uma machada, vai trabalhar. As pessoas, é outro mito social, acreditar que as pessoas hoje estão vivendo questões, né, mentais, de saúde mentais, e elas, é frescura, é falta de coragem, ou ele é egoísta, porque ele não pensa no entorno, ele está pensando no próprio umbigo, ele não pode expressar a dor, né? Então, assim, a gente tem mitos sociais que a gente precisa acabar, que são esses, que a pessoa que tenta suicídio, ela não vai comunicar, ela vai fazer de primeira. A pessoa que quer se matar, ou ela é egoísta, ou ela é corajosa, ou que depressão é de rico. Então, a pessoa não pode, né, ter um diagnóstico de depressão, né? Ela tem que ir trabalhar, ela tem que ter a fé, como se tudo isso fosse a solução. E aí, quando eu falei para você... um toque de um estalar de dedos ou uma varinha mágica. Eu vou ali e aquilo ali vai ser resolvido. Vai ser resolvido. Né? E a gente não mensura a dor do outro. Não mensura. E aí, às vezes, a gente não tá apto a ouvir. Às vezes a gente foge, às vezes se comunica, comprime, nem vou passar perto daquela pessoa, só rapidinho, porque é uma pessoa que vai trazer uma fala. E aí a gente pede muito, eu clamo muito à sociedade, porque eu vou falar um negócio pra você, Vera, do fundo do meu coração. Saúde não faz de forma isolada. É uma rede, ela se comunica. Então, todos nós somos responsáveis. Mayra como cidadão, Mayra como profissional de saúde, e aí educação, ação social, polícia, fórum, comércio, enfim, todos. A Vera pessoa. Então, assim, todos. Então, quando não a gente falar, entende... Vamos falar... desculpa, quando a gente entende que isso é uma comunicação, uma roda mesmo. Quando a gente faz esse giro e todos se comunicando, a gente faz a saúde. E aí, só para finalizar, quando eu estava falando para você sobre a questão dos dados do mundo, no Brasil hoje, a cada 45 minutos, uma pessoa comete o suicídio consumado. Né? Brasil. No Brasil hoje. São 13 mil mortes ao ano, 32 ao dia, a cada 45 minutos. Eu preciso trazer um dado que é muito importante. Jovens e adolescentes. Né? Eu ia te fazer essa pergunta. Tem os estudos, então, obviamente, tem a faixa etária com maior incidência. Tem. A maior incidência hoje é de 15 a 29 anos, né? Sendo que na última década teve um aumento de 81%. Uma faixa etária que a gente não se falava é de 10 a 14 anos, e hoje a gente tem um aumento de 31%. Eu tive já com os professores da rede do estadual,
né? E tive agora com a rede dos professores da rede municipal, junto com a equipe do CAPES, para a gente falar de prevenção de suicídio na escola. Né? A gente falar também sobre a importância da saúde mental desse professor. A gente precisa falar da saúde mental como todos, porque hoje, a cada 2 óbitos por dia de adolescentes, acontece, né, de 20 a 25 tentativas. Ah, Mayra, mas por que você está trazendo esses dados? Para a gente entender que é uma questão de saúde pública, não é frescura, né? Não é algo que a pessoa tá querendo aparecer. Tá querendo chamar atenção. Tá querendo chamar a sua atenção. A gente vem agora desse estudo, em 2019, teve um estudo que foi muito interessante de Serel, que ele fala o seguinte, que o suicídio consumado, ele traz um impacto grande no sentido de social, emocional, financeiro, mas ele pode afetar até 135 pessoas ao entorno da pessoa que teve o suicídio consumado. E foi visto que essas 135 pessoas no entorno, ela pode vir de gerações diferentes. E essas pessoas que são em torno da pessoa que teve o suicídio consumado, elas são chamadas de sobreviventes do suicídio. E essas pessoas precisam ser amparadas e acolhidas, porque muitos desses mitos sociais, que a gente já falou alguns aqui, né, eles trazem para essas pessoas culpa. Porque a gente tem que deixar bem claro que as pessoas que têm vínculos emocionais nem sempre conseguem ter essa percepção, esse sinal claro. Por isso que eu falo que a saúde não faz de forma isolada, que é a responsabilidade da Vera, da Mayra. Aí, às vezes, a Mayra tá passando, tá vendo no Instagram uma mensagem. Epa, aquela mensagem, né, me traz, remete a alguma informação, como eu escutei durante essa jornada aí de setembro que a gente já passou, pessoas sinalizando, né, e foram abordar, né, e conseguiram dar um apoio, um acolhimento e uma diretriz. Então, é a responsabilidade nossa, passar na rua. Uma amiga falou comigo numa conversa que um senhor, depois de anos, veio falar com ela assim, fulana, seu bom dia salvou a minha vida. Aí ela parou, né, lógico, ela não lembrou, ela falou assim, eu estava indo cometer o suicídio, e você me deu um bom dia, com uma energia tão boa, que eu me senti amado. Eu falei, não, tem pessoas que me amam. E foi dali que eu mudei. Como eu escutei pessoas falando que sofreu acidente, mudou, estava passando pela ponte, a pessoa ia tentar aqui na ponte, né, se matar. E aí ele observou, levou ele para dentro da casa dele, ofereceu vamos almoçar comigo, acolheu. E aí, um dos outros fatores também é a questão da sexualidade, né? As pessoas, às vezes, né, também são tudo que foge do que é imposto pela sociedade, pela cultura da sociedade, né? Igual a hétero, homo, se você tem filho, você não tem filho, tudo que as cobranças, né? As cobranças que essa sociedade impõe. As cobranças em cima de viver um padrão perfeito. De um padrão perfeito. Padrão já fala, né? Padrão agora. Perfeito é o ápice, né? Daquilo que foi traçado. Isso, você acha que isso agravou? Eu gosto de falar muito do antes e o pós-pandemia, porque a gente sempre escuta assim, a pandemia veio para criar parâmetros de ajustes de pessoas. A pessoa viu o sofrimento, ela vai melhorar. Você acha que isso aí, ele veio... Porque nós temos um agravante também, porque as pessoas se fecharam em si e estão usando a ferramenta que é uma rede social para transmitir, às vezes, coisas que não são delas, mas que elas querem mostrar. E a partir do momento que ela não consegue ou vê o outro fazendo, ela fala, gente, eu sou tão incapaz. Ela começa a se cobrar, começa a se rotular. E aí isso, por não conseguir atingir o mesmo patamar que o outro, ela já começa a se sentir inferior. Não sei. Eu acho que tem N coisas. Me fala a sua visão, o seu olhar, né, também desse período que a gente viveu de tanto sofrimento que foi a pandemia. Não, a pandemia trouxe muitos impactos, né? Ainda está tendo estudos, né, para dizer informações de indicadores, porque, como eu falei, esses dados, eles são importantes para a gente tomar a dimensão e a diretriz que tem que ser seguida, mas já se sabe que da pós-pandemia, hoje a saúde mental, ela está, né, as doenças de saúde mental, ela está sobrepondo doenças cardiovasculares,
alguns, né, cânceres também, neoplasias, né, que a gente chama. Então, assim, pra você ter noção, hoje, de 15 a 29 anos, a área de saúde mental, a tentativa de suicídio, está na segunda maior causa entre jovens e adolescentes de 15 e 29 anos. Ele só perde para acidente de trânsito. E era algo muito longe. E eles tiveram um impacto muito grande nessa fase da pandemia, né? A gente se isolar durante 2 anos, né? Então, assim, já se sabe, essas pessoas saíram da pandemia, sim. Hoje é difícil você parar e você vai fazer um montante do seu município, você vai ver que a grande maioria hoje faz uso de medicamento controlado. É difícil você olhar para uma pessoa, onde eu passei no dialogar, vai ter uma pessoa com crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, um transtorno de humor, né? E então, assim, a gente precisa, sim, falar de forma consciente, responsável sobre a saúde mental. O Estado, o governo federal, aqui no nosso município, graças a Deus, né, tanto o prefeito quanto a secretária de saúde, a Juliana e o Jauá, eles estão muito apoiando a gente nessas ações para que a gente possa dialogar, que a gente possa conversar, que a gente possa mudar esse cenário, porque é uma questão de saúde pública complexa que a gente precisa mudar, entende? Então, assim, a pandemia trouxe esses fatores e esses agravantes, sim, que também precisam ser olhados pelos profissionais. Então, vamos falar. Você me trouxe uma faixa etária, né, com alto índice, né? E aí vamos falar sobre família, escola, sociedade. Uhum. Como essas pessoas, se envolve para detectar, porque eu acho que a escola tem um papel muito importante, né, no comportamento, porque às vezes a pessoa é uma coisa dentro de casa e fora da casa ela tem outra realidade, ou vice-versa, né, e como a sociedade também, que envolve todos, né, desde no trabalho, como a pessoa, os colegas de trabalho, os geradores de emprego, eles conseguem detectar isso e conseguem levar essa informação, ou conseguem captar esse tipo de mensagem. Então, qual é o papel de cada um na sociedade? Foi o que eu falei, o papel é responsabilidade de todos, a gente não faz saúde de forma isolada. Isoladas, né? Então, assim, é importante comunicar. A gente está sempre aberto a acolher, né? Como você falou, a família, quem tem vínculos emocionais, nem sempre tem a percepção de sinais e sintomas. Mas, às vezes, igual você falou, na escola, igual a gente conversou lá com os professores da rede, a gente falou sobre sinais, sintomas, fatores de risco, né? Que, às vezes, também para eles, né? Igual ela falou, Mayra, às vezes a gente também não tem essa percepção. Então, por isso que é a somatória de todos. É a somatória de todos. É quando a gente entende que todo mundo tem a sua responsabilidade para com o outro, né? No sentido de que sua fala faz total diferença. Por isso que a gente tem que parar, porque é fácil julgar, mas a gente não gosta de ser julgado. É fácil criticar, mas a gente não gosta de ser criticado. E uma fala que você trouxe aqui antes, que é muito importante, que também é um fator de risco que está trazendo, é a internet. A gente tem a questão da comparação, né? A gente vê lá no Instagram, nossa, como é que ela conseguiu isso? Como é que ela tá tendo aquilo? E por que eu trabalho e não consigo? A gente se compara, né? Então a gente precisa parar com isso, porque o mundo da internet também não é mil amores, né? A gente posta o que a gente quer, né? A gente tem hoje já comprovações que às vezes a pessoa tá passando, ela tá até triste, chateada, mas viu uma garrafinha de suco, vai dizer que é fitness. Posta, põe lá e como se ele fosse fitness ali. Ou que ele foi na academia, ele não fez academia, ele só foi lá fotografar. Então, assim, a gente tem que parar com comparações de rede, né? A gente tem que entender e trabalhar a nossa autoestima de forma diária, né? E assim, igual você falou, a família vê os sinais, né? Buscar esse apoio, a escola vê esse apoio, a gente quanto cidadão na rua vê esse apoio, né? O patrão ter a sensibilidade de entender, porque a gente teve já situações aqui que o patrão não acolheu. Então, que nem todo dia você tá bem, né? Nem todo dia você tá bem. Mas, assim, todos os dias não estar bem também pode ser um sinal. Sim. Né?
Tudo tem que ter um porquê, né? Tem que ter um porquê. E aí, a pessoa para isso, ela tem que ter a sensibilidade, que é o que tá ficando muito frio, né, nas pessoas, né? A sensibilidade de enxergar, a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, Isso. né? Então, ter a sensibilidade para você conseguir captar mensagens, Sim. né? Então, é importante esse trabalho em conjunto É em conjunto. que você fala. E eu acho muito que, como eu falo de situações e cada um traz a sua memória, quando eu quando eu vivenciei momentos com crianças e pré-adolescentes, eu vivenciei a necessidade da presença dos pais. Então, muitas das vezes eu enxergava assim, falei, gente, às vezes ele quer somente um colo. Às vezes ele quer somente vem cá, senta aqui, vou fazer um carinho. Muitas crianças não têm o carinho mais dos pais, né? Muita gente não tem assim o ouvido, né, dos pais, o tempo para isso. Isso contribui, Com certeza. não é? Porque, por exemplo, naquele momento, às vezes, que você pode se dedicar à sua família, você está se dedicando a uma rede social, se dedicando a não que seja condenado, Sim. mas seja dosado. Dosado. Né? Sim. Eu só tenho esse tempo para academia, mas no tripé da importância, a academia, não contra a academia, porque eu acho que é importante a saúde, mas a sua família está em que lugar? Né? Os seus filhos estão em que lugar? O seu relacionamento, marido e mulher, estão em que lugar? Então, são esses questionamentos que se levam você a buscar entendimentos. Né? Então, eu começo pelo primeiro ponto da família, depois eu venho escola, igreja, onde as pessoas mais se relacionam. E não, por que não, no trabalho também, né, Maia? Sim, é sobre isso. Acho que a gente tem que estar aberto à reflexão, né? A gente tem que estar aberto ao acolhimento, a gente tem que estar aberto à escutativa, a gente tem que estar aberto a entender que a gente está realmente vivendo uma sociedade imediatista, que a internet tem muita coisa boa, mas também ela nos tira, né, desse momento mesmo, igual você falou, a importância da família, da gente realmente, igual eu falo, criar é fácil, educar que é difícil, né? Você tá ali, você realmente... Porque às vezes você tá presencial, mas você não tá de corpo e alma, vamos dizer, né? E você às vezes não tá de corpo e alma para você mesmo. Então, assim, a gente precisa se amar, se cuidar, trabalhar a nossa autoestima, porque a gente trabalhando, nos valorizando, nos fortalecendo, a gente também consegue passar isso para as gerações que estão vindo agora. Como eu falei, a questão do bullying. Lógico que, como eu já falei aqui no início, né, quando você vai trabalhar jovens, né, e adolescentes, crianças, jovens e adolescentes, a gente tem que entender todo o contexto, né? Eu falei de vários fatores de risco e falei de várias vulnerabilidades. Mas, assim, um ponto que a gente tem que entender é trabalhar essa autoestima dessas crianças. Porque hoje, por exemplo, igual eu tenho visto ali, você é baixinho, dando exemplo. Você é tampinha de anão, você é pintor de rodapé. Aquela criança, ela se sente tão mal com aquilo e ela vai se sentindo humilhada naquele ambiente escolar e ela vai se sentindo desanimada. E a gente tem que entender. Bom, esse pai, essa mãe, é alto? Não, é baixo. A estatura dessa família, o biotipo dessa família, né? Então, o que a gente tem que fazer? Empoderar aquela criança. Tá tudo bem você ser baixa, filha. Né? Não tá na estatura a sua formação. Porque quando a gente se valoriza, se fortalece, trabalha essa autoestima diária, a gente barra muito a situação. Então, assim, até apresentei isso com os professores aqui, foi muito interessante. Uns chargezinhos falando sobre isso, sobre conectar com a situação. Então, quando eu tô fortalecida, eu não me conecto com certas situações. Vera, eu não vou te convidar para minha festa. Aí a Vera vai sair arrasada porque ela não vai na festa da Mayra. Mas não é isso, a Vera tem que ter falado assim, tá tudo bem, graças a Deus, eu já tenho outro compromisso, eu não tô afim, tá tudo bem a Vera não tá naquele ambiente. Porque quando a gente não é incluso naquilo que, né, a liderança da escola, os valentões, porque quando a gente para ver também a questão do bullying, já tem estatística de 20% a 40%
crianças que acometem o bullying, que são os famosos valentões na escola, eles também já sofreram bullying ou violência doméstica em algum Com momento. certeza. Então, eles também são vítimas. Tem alguma coisa por trás. Tem, entendeu? Então, a gente tem que entender sobre isso tudo. Então, sempre não é sobre julgar, não é sobre estigma, não é acabar com o preconceito, acabar com o estigma, acabar com essa visão de julgamento, e sim entender que existe muita coisa por trás disso aí, e a gente precisa dar o direcionamento correto, né? Quando eu falo que Setembro Amarelo dói, porque também é fácil. A Vera vem e fala assim, ai, Mayra, eu tô numa crise de ansiedade. Aí eu viro e falo assim, então procura um médico. Mas ela tá com uma dor ali, uma ansiedade, algo tão intolerável que ela não sabe que médico, onde ela vai procurar, como é que ela começa. Ela deu o pontapé inicial com a Mayra. Tipo Mas assim, eu tô com dor no peito, ansiedade, não, ou gases. Tem muita gente que fala, não, você tá com gases, quer dor no peito? Mas vamos lá, eu acho que é muito mais do que uma fala, uma frase pronta, não é? A pessoa, nós temos que nos reprogramar, reeducar, tem que colocar o re antes das ações, né? Reprogramar isso tudo, a maneira de enxergar, como falar, né? Como agir, como receber essa informação, não é? E o jovem, a quem procurar? Isso é não jovem, não vou falar de novo. Geral. Quem procurar? Sim. Hoje eu vou falar relacionado ao nosso município, tá? De Iguaçuí. Né? Hoje, eu quero começar falando primeiro sobre um canal, né, de valorização à vida, que é o CVV. Na verdade, ele atende a todo o Brasil. É 188, é gratuito. CVV. Centro de Valorização à Vida. Você pode ligar, é 188, né? Lá tem profissionais, né, que vão atender a 24 horas, está com essa angústia, está com esse sentimento, está com essa dor intolerável, não tá sabendo processar esses sentimentos. De forma imediata, você pode estar ligando para o 188, eles vão estar te acolhendo, né, te dando a informação responsável, né, vai estar te orientando no caminho certo, entendendo que, igual o lema, né, tá passando por alguma situação dessa, peça ajuda. Então, 188 está ali preparado para isso. Dentro do nosso município de Iguaçuí, hoje nós temos o CAPS. O CAPS, ele trabalha com centro de atenção, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Ele trabalha com transtorno mental severo e persistente e usuários de álcool e outras drogas. Mas assim, então, lá no CAPS, a gente atende aquela pessoa que já tentou o suicídio, né? Não ideação ou pensamentos de morte, que são porque a gente faz as divisórias. Só que quando a gente chegou aqui, eu cheguei no município novamente, a gente identificou que não tinha um fluxograma construído. Então, a gente está atendendo alguns casos, sim, com casos não, todos os casos, e a gente está, igual hoje, às 13 horas, eu vou estar em reunião com a equipe médica da estratégia, já tive reunião com os enfermeiros, que a estratégia é o postinho do bairro, né? A gente já teve reunião com uma rede, de forma geral, para falar das notificações. Então, a gente está em fase de construção desse fluxo, e brevemente até compartilho aqui na 90.5 para sinalizar onde as pessoas devem procurar com isso já descrito. Mas, de antemão, já vou falar. Então, tem dúvida? Pode procurar para o CAPS, independente se é tentativa, se é ideação. Lá a gente vai poder te direcionar, lá a gente está preparado para te acolher, né? Então a gente vai te acolher e vai te direcionar. O CAPS trabalha também com a assistente social. Tem assistência social, psicólogos. O que a rede oferece? Aí tem o CAPS, que é esse programa que eu te falei. Existe ali no que a gente chama, o pessoal conhece como NASP, que é o Núcleo de Apoio, né, à Atenção Básica, que hoje mudou o nome, mas assim, não vem ao caso. Mas assim, lá, o NASF, que fica na Veneranda, tem os psicólogos. Existe o psiquiatra também na policlínica, e existe um psiquiatra na Rede Cuidar, né? Que aí são esses casos que eu te falei, que não são severos e persistentes, né? A gente direciona para essa rede. E os postos de bairro, né? Que são os médicos, enfermeiros, que também estão preparados para atender a saúde mental. Então, assim, existe esse fluxo, né, interno, como eu falei, a gente está agora botando no papel para facilitar as pessoas quanto cidadão aonde procurar. Mas, independente, procure o posto do bairro, procure o CAPS, né? Procura ele na policlínica, a gente vai saber, esses profissionais vão poder te direcionar
E tá triando, né? O atendimento de cada... Porque o caso é individualizado, né? Então, assim, a gente não tem como generalizar. A gente tem que olhar o cidadão como único, porque cada um tem a sua dor, cada um tem a sua construção, né, a sua situação. E aí, esses locais, né, de atendimento ambulatorial que eu estou falando, né? Então, postinho de bairro, essa rede que eu estou te falando, que tem dos psicólogos e do ambulatório, da policlínica e da rede Cuidar, e o CAPS. E existe a emergência, que a gente chama de emergência psiquiátrica. A pessoa tentou, né, o suicídio, não dá para ela ir para um posto, ela tem que ir para o pronto-socorro. Então, a gente aciona quem? Ou o SAMU com 192, né, ou o Corpo de Bombeiros 193. Então, eles também estão aptos a ir ao local, né, e levar ao pronto-socorro para fazer o primeiro atendimento, né? E dentro deste atendimento, a gente vai depois estar direcionando ele para essa rede ambulatorial, né? E aí a gente constrói todas as ações dentro do ambulatório. O mais importante para mim é a gente acabar com os mitos sociais, né? Acabar com o estigma, acabar com o preconceito, acabar com esse paradigma que as coisas, né, são frescuras, que a gente tudo falou. O importante para mim é acabar com isso e trazer a reflexão da importância do acolhimento, da escuta ativa, né, de entender que é uma questão de saúde mental e não é uma frescura, que a gente tem que entender que essas pessoas, né, todo mundo está sujeito, tá, Vera? Todo mundo está sujeito. E a gente precisa dar acesso a essas pessoas, né, cuidar das pessoas. Então, é entender que a gente precisa acabar com isso. Para mim, isso que é importante. Entendeu? É dar acesso à informação, é falar sobre a importância da sua valorização da vida, é a gente trazer sobre a questão da alimentação saudável, a gente falar sobre a importância também da atividade física, a gente falar, né, que tudo com equilíbrio, né, igual você falou da internet, tudo, né, vai trazer benefícios, né? Então, para mim, isso tudo é muito importante. E as pessoas entenderem, porque a gente conversa muito e a gente fica sabendo que todos os níveis, todas as classes sociais, né? Mas o papel da família é muito importante na construção do ser, não é? Porque cabe a ela a educação que ela quer dar para a família, para o filho, né? O que ela quer construir. Porque a gente vê, você falou muito de bullying, e a gente vê que isso não nasceu do nada. Tem uma sementinha plantada em algum momento que ela viveu. Que as pessoas, os pais, as mães, a partir do momento que eu vou construir uma família, que eles tenham também esse entendimento de que tipo de ser que eu quero colocar na sociedade. Porque eu tenho pessoas próximas a mim, pessoas, vamos dizer, estudadas, esclarecidas, que ela fala, minha filha está sofrendo bullying. Aí você vai fazer um rastreio, você fala, gente, mas filhos de família tão bem, entre aspas, estruturado, por que fazer uma situação como essa? Será que essa criança também, dentro daquela família, não está se sentindo ausente de alguma coisa? E ela vai buscar no outro aquilo que está faltando nela? Então, eu acho que é o reflexo, né? O espelho, o reflexo. Então, que cada um que vai construir a sua família, ele puxe para si a responsabilidade. Qual tipo de pessoa eu estou querendo colocar na sociedade? E viver o filho, viver a família, viver o dia a dia, é muito importante. É muito importante, Mária. As pessoas entenderem que, minha família está bem, a outra que se lasca. Não, mas será que é possível? Será que a sua família não está prejudicando alguém em algum momento? Não só você, mas os seus. Então, é muito importante a comunicação, todos os dias. Não só no meio de comunicação, que é rádio, que é internet, mas a familiar. E a igreja. Aonde você se reúne, aonde você se concentra. Eu Vera, minha opinião. Né? Mas o que mais a gente pode deixar como uma fala sua, como profissional da área, como para encerrar, tá, Mária? Nós estamos chegando no finalzinho. O que você pode dizer para a pessoa em si, olhando para a sua câmera? Aquela pessoa que está precisando hoje de te ouvir uma palavra de apoio, de carinho, de acolhimento. Fala para ela. Sua vida é muito importante.
A gente está aqui para te amparar, te apoiar, te escutar. Procure o CAPS, procure a rede que a gente conversou, né? A gente está aqui para te escutar, né? Quero te dizer que não é frescura, não é falta de coragem, não é egoísmo, né? É uma questão de saúde pública e a sua vida importa. Sua vida é tão importante para você quanto para nós. E quando a gente entende nessa sociedade, né, a importância, a gente vai mudar essa história. E eu quero, quanto Mayra profissional, Mayra quanto coordenadora de um serviço, né, te acolher, te amparar e a gente fazer uma nova história. Porque eu acho que tem total condição da gente construir uma nova história. Entender, novamente, que não é uma questão de rico ou pobre, não é uma questão de gênero, raça, é uma questão de saúde pública. Todo mundo está sujeito a passar, né? E a gente precisa entender, sim, que a fé ela é importante, né? Que a família é importante, que o trabalho é importante. Todos têm sua importância dentro do fato. E aí é não julgar, é acolher, é entender que existe o tratamento, entender que muitas das vezes muitas vezes não, realmente não é buscar culpados, Vera. A gente precisa buscar as soluções, porque quando a gente busca culpados, a gente só aponta e aquela pessoa fica desassistida. Então eu peço muito que a sociedade, clamo a sociedade para mudar esse pensamento, sabe? De buscar soluções e não apontar culpados, né? Eu acho que a gente constrói uma nova história baseada nisso. Então, sua vida importa e a gente está aqui para você, né? Eu acho que é essa nosso lema, né? A gente tem que buscar e modificar essa história e poder falar isso com mais frequência, sabe? De forma diária, sem tabus, sem esse preconceito, sem esse estigma e de falar sobre a valorização da vida. Muito bem. Batemos esse papo hoje super interessante com Mayra Kouse, falamos de uma realidade muito presente, né, nas nossas vidas e precisamos de você. Você que está nos ouvindo, você que está nos vendo agora no nosso canal do YouTube, precisamos da sua presença para construirmos este mundo melhor. E não é o seu mundo, é o nosso mundo melhor, tá? E com isso nós terminamos mais um Pod G. Aguardo vocês semana que vem com mais uma pessoa, com mais um programa muito especial. Até lá!